chegando, deixando todo mundo chegar. Hoje a live é sobre conflitos familiares. Eu vou falar um pouco sobre feridas emocionais, principalmente sobre conflitos no casamento, família de marido. Isso aí deu pano pra manga essa semana. Então eu vou falar sobre isso e vou colocar aqui só fixar a legenda pra gente poder conversar. É isso aí. Prontinho. Primeira live do ano, sejam bem-vindas. Ai, deixa eu pôr esse negócio aqui. Cris, você que tá chegando aí, me fala se você tá me ouvindo, tá me vendo. Tô me vendo sim, né, eu acho. Lícia, opa, isso aí, o pessoal chegando. Eu não vou demorar muito, eu gosto de ser pontual. Quem é dos atrasados perde, depois assiste o replay, né? Eu penso assim. E hoje eu tô sincerona, hein? Hoje vocês me aguardem, porque eu tô sincerona na área, então cuidado! Eu anotei algumas perguntas que vocês fizeram aqui no direct pra mim. Feliz ano novo, Cris! E eu ia fazer aquele negocinho de colocar as perguntas, tá? Mas eu lembrei que quando vocês colocam as perguntas pra mim e a gente responde aqui na live, aparece o nome da pessoa. Então, eu não vou fazer, porque tem gente que eu não perguntei, às vezes a pessoa não sabe. Então, para não expor ninguém por conta das perguntas, até que não tem nenhuma muito cabeluda. Não, pelo menos pra mim, não. Mas, então, eu não vou colocar aqui as perguntas, tá? Eu anotei pra gente fazer. Quem não teve tempo de mandar no direct, coloca nos comentários as suas perguntas sobre conflitos familiares, sobre feridas emocionais, conflitos na família. Família, gente, é pai, mãe, é marido, é filhos, é o restante da família, tios, avós, avós, tá? É tudo. E aí pode colocar nos comentários. Se der tempo, eu respondo também, tá? A gente tem 1 hora aqui pra gente conversar. Eu avisei essa live pro pessoal da minha lista VIP de e-mails, avisei pro pessoal do Telegram e avisei todo mundo aqui no Stories. Eu esqueci de fazer um post sobre a live, então sinto muito, depois eu faço. Quem quiser assistir o replay, né? Se você estiver assistindo o replay, me desculpe. E lembrando que amanhã vai ter aula aberta sobre planejamento e metas para 2020. É uma aula que eu vou fazer para as minhas alunas da Liga Feminina Florescer, que é um grupo que eu tenho, são encontros mensais para a gente trabalhar assuntos do universo feminino. E eu vou fazer essa aula aberta, tá? Para a gente encerrar com chave de ouro o desafio 2020 magnífico. E por que eu troquei? Por que eu não faço a live hoje? Porque, gente, eu comecei a compartilhar a minha experiência nessa viagem com o meu marido e muita gente começou a mandar mensagem. Eu acho que se eu tivesse internet lá, daria para fazer várias lives. Mas vocês sabem, quem me acompanha sabe que eu tava no meio do mato, algumas coisas até sem internet mesmo. Só conseguia mandar algumas coisas, ainda bem que eu consegui mandar todos os desafios. Então, hoje eu vou falar sobre conflitos familiares, porque foi um assunto que pipocou, mas eu não quero deixar de falar sobre metas, tá? Então, amanhã vai ter essa aula aberta. Eu tô convidando todo mundo para essa aula aberta, todas as mulheres que quiserem participar. Essa aula aberta eu vou deixar o link aqui no Instagram, lá no Telegram, vou mandar por e-mail também, para quem já me segue, tá? Então, vamos às informações de hoje. Deixa eu ver aqui. Mais gente chegando. A Lu, a Gabi. Seja bem-vindas, minhas clientes queridas, minhas alunas. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, quando a gente fala de família, a gente precisa sempre lembrar, seja você envolvida no conflito, ou seja, você falando de algum conflito externo de outras pessoas, que a família é a nossa raiz. E esse foi um dos meus grandes aprendizados nessa viagem, né? Porque, para quem não sabe, eu fui viajar para o interior do Paraná para conhecer algumas pessoas. Eu já tinha ido, tá? Mas eu tinha ficado pouquíssimo tempo, conheci pouquíssimas pessoas. Para conhecer a família do meu marido, realmente, eu não conheço. A gente tá junto há 7 anos, Então, a gente foi para conhecer todo mundo, passar na casa de todos os tios e tudo quanto é parente, e foi umas milhões de pessoas.
Eu nem sei quantas pessoas foram, mas eu contei, foram 11 casas que eu passei em 7 dias, pensa, então. E, assim, a maior experiência, o meu maior aprendizado foi que o meu marido, ele é fruto dessa família. Mesmo que ele é filho, né, de um casal, mas ele tem ligação, ele tem conexão com essa família. Os pais dele são influenciados por essas pessoas. E nós somos influenciados pelos nossos pais. Seja de forma consciente, aquilo que a gente conviveu com eles, e às vezes até de forma inconsciente, que tem a ver, que eu não vou entrar nesse detalhe, mas tem a ver até com epigenética, né? Nós carregamos o DNA dos nossos ancestrais, da nossa família. Então, uma coisa que é muito grave, que eu já passei por isso, e muita gente tem me mandado mensagens, é o fato da gente querer ignorar a família do nosso marido, o fato da gente simplesmente não querer se afastar, né? E querer manter distância, eu vou falar sobre isso mais pra frente. Mas assim, gente, a gente não pode esquecer que ele é fruto dessa família. Então, se a gente não suporta a família do meu marido de alguma forma, a família do marido, de alguma forma a gente também rejeita e não suporta o nosso marido. Então, a gente precisa prestar atenção nisso, tá? E eu não tô aqui de papinho furado, não, mas é importante a gente entender. Não tô falando que é pra vocês todo mundo se sair, se separando, se divorciando, mas vocês precisam prestar atenção nisso. Claro que envolve outras coisas, mas então tá, vamos lá. Então, primeiro, família. Família é isso, né? Mas vamos olhar pra gente primeiro? A gente é fruto de uma família. A gente é fruto de um pai e de uma mãe. Independente se eles foram os melhores pais do mundo, se eles foram os piores pais do mundo, se eles nos abandonaram, se eles colocaram a gente para adoção, porque eu conheço bastante gente que foi adotado, que foi criado pelos tios, pelos avós. O que vocês me mandam de mensagem sobre isso assim, é demais. Muito mais do que vocês imaginam. Quem vive num mundinho assim, padrão, né, que conviveu com o pai e com a mãe, não tem noção de como isso acontece e como isso influencia a vida das pessoas, né? Eu lembro até de uma cliente que ela tinha muita suspeita de que ela era adotada, mas assim, por comentários assim muito jogados, mas ela tinha uma sensação muito forte. E a gente fez um dia lá num atendimento, a gente fez uma regressão e ela realmente entendeu que ela tinha sido adotada, mas ela reconhece a mãe dela como mãe e tal. Mas assim, eu tô falando isso por quê? Porque a gente carrega essa carga. Nós somos 100% do nosso pai, 100% da nossa mãe. A gente não é 50% de cada um, a gente recebe 100% do DNA do nosso pai, 100% do DNA da nossa mãe e a gente se transforma numa pessoa única, incrível, maravilhosa que somos nós. Com todos os defeitos que a gente tem, somos pessoas incríveis e maravilhosas, tá? Não se esqueçam disso. Lembrem disso todos os dias, porque você é única. Esse é o seu grande poder. Você não tem que ser igual a ninguém. Você só tem que ser você mesma. Acreditar no seu poder. E aquilo que eu sempre falo. Por que acontecem as feridas emocionais e a gente vive no padrão do medo? Porque a gente fica tentando ser algo que a gente não é. E aí, vamos pensar em família, né? Então, eu tenho uma influência do meu pai e da minha mãe. Além das minhas feridas emocionais que eu fui adquirindo ao longo da minha primeira infância, principalmente nos primeiros 5, 6 anos de vida, que é quando acontece a maturação neurológica, né? Então, não é só um processo da mente, um processo inconsciente, é um processo da maturação neurológica, é um processo fisiológico que vai moldar a minha mente e vai moldar o meu corpo. Depois disso, ou seja, até para as minhas feridas acontecerem, isso depende do comportamento de quem cuida de mim. E esse comportamento é de quem? Né? Dos meus pais. Seja eles cuidando de mim em casa, seja eles contratando alguém para cuidar de mim, seja eles me dando para alguém para me cuidar, depende também dessa interferência do ambiente. E depois vai ter toda a interferência do ambiente em relação à educação, em relação a regras, em relação a valores, mas nunca vai fugir das nossas feridas emocionais. Regras que a gente vai conseguir cumprir com muita facilidade, que a gente recebe da autoridade, né, da família, do pai, da mãe, seja de quem cuida, a gente vai receber com muita facilidade, porque tem a ver com as nossas feridas emocionais. Aquelas regras que
que parecem óbvias, que todo mundo atende, obedece aquelas regras e que pra gente é praticamente insuportável, impossível cumprir, tem a ver com as nossas feridas emocionais. Então, o que eu tô querendo dizer com isso que eu tô falando? Que quando a gente fala do marido e a gente fica bravo com o marido, porque o marido faz isso, o marido faz aquilo, porque o marido é desse jeito, porque o marido é assado, porque a família do marido é não sei o quê, a gente não pode deixar de lembrar que eles são pessoas. Né? Então, meu marido não é o meu marido, se a gente for pensar. Ele é uma pessoa que também nasceu numa família, nasceu num contexto familiar, que teve o processo de desenvolvimento dele, que tem as feridas emocionais dele, que tem que sofreu a interferência e muitas pessoas ainda sofrem, mesmo depois de adulto, a interferência dos pais, a interferência da família. Se não é uma interferência direta, é interferência, gente, do quê? Das regras que aprendeu. Então a gente não pode simplesmente falar assim, ah não, mas eu quero que seja desse jeito e agora vai ser desse jeito. Porque não é assim com a gente. Se alguém chega pra gente e fala, não, agora a partir de agora, Gabriela, eu quero que você seja desse jeito. Vai funcionar? Eu vou mudar só porque a pessoa tá falando que eu tenho que mudar? E aí tem dois caminhos, né? Não, tem mais. Mas eu tô pensando em dois. O primeiro é eu tentar mudar para agradar essa pessoa. Ou seja, é uma escolha minha, mesmo que inconsciente, deixar de ser quem eu sou para receber o amor daquela pessoa, né? Amor, entre aspas, né? Porque isso não é amor. A não aceitação não é amor, tá? Se você não aceita quem você diz que ama, cara, tu não ama, sinto muito, tenho que te falar a verdade. Mas, então eu posso escolher esse caminho de não ser quem eu sou para agradar essa pessoa. Uma coisa, primeiro caminho. Aí o que acontece? Eu nunca vou me sentir amada. Nunca. Por quê? Porque lá no meu íntimo, eu sei que não sou eu. Lá no meu íntimo, eu sei que aquela pessoa não me ama pelo que eu sou. Que eu tô tendo que representar um papel para aquela pessoa me amar, para ela ficar perto de mim. Percebe? Isso é uma escolha. A outra escolha é, não vou fazer, acabou. Não vou fazer, dane-se, que se exploda. E o cara vai embora. Pode acontecer também, né? E entre outras, eu tô falando mais o caminho da obediência e o caminho da resistência, né? Que é o mais comum. E eu não tô dizendo que é o certo. Qual é o certo? Na minha cabeça, tá? Na minha cabeça tem uma possibilidade que é a certa, que é a vai te fazer feliz, que é ser você mesma. Fazer aquilo que você acredita. Então, não é nem atender às expectativas de todo mundo, mas também não é simplesmente ser o oposto e não atender à expectativa de ninguém. É fazer o que você acredita. Às vezes a pessoa vai te mandar fazer uma coisa e você, com raiva, dependendo da sua ferida emocional, principalmente se for da injustiça, não quer fazer. Só que lá no fundo, se você for analisar, você vai falar assim, não, mas isso é importante pra mim, eu deveria mesmo fazer isso porque pra mim vai ser bom. E aí você escolhe o seu caminho, que não é nem obedecer e nem fazer o oposto. É aquilo que você acredita. Percebem? Então, é isso que eu tô falando, que existem esses caminhos. Então, eu tô falando... Por que eu tô falando disso? Porque não dá pra fugir... Quando a gente fala de conflito familiar, não dá pra fugir de quem a gente é. Porque senão a gente tá vivendo uma ilusão. E eu realmente não tô aqui pra iludir vocês, né? Eu, que tenho a ferida da rejeição, que não gosto de aparecer, eu não tô vindo aqui dar minha cara a tapa pra iludir vocês. Se eu vier aqui, é pra falar realmente o que eu acredito e que vai ajudar vocês. Mesmo que isso doa. Porque também não é gostosinho a gente lidar com essas coisas, né? Até porque às vezes a gente fala, faz uma pergunta, e aí tô me colocando no lugar de vocês. A gente faz uma pergunta porque a gente quer ouvir uma resposta. E é uma resposta que é legalzinha, normalmente a gente quer ter razão. Normalmente, tá? Não tô falando que é isso que tá acontecendo com todo mundo, mas normalmente a gente quer ter razão. Aí quando a gente não tem razão, a pessoa pra quem a gente perguntou falar outra coisa, aí a gente fica bravo, a gente não gosta. Então, pode ser que vocês saiam daqui pé da vida. Pode ser que tem gente aqui que eu mal comecei a falar já foi embora porque não deu conta de ouvir, né? E tá tudo bem, porque a gente precisa estar preparado pra ouvir certas coisas. Mas então tá. Então, eu quero só entender com vocês o seguinte. Para você entender o seu marido e a família do seu marido, você precisa entender primeiro que você é uma pessoa que teve um processo de desenvolvimento,
que foi influenciado pelo seu pai, pela sua mãe ou pelas pessoas que cuidaram de você, que desenvolveu as suas específicas feridas emocionais na proporção que ela é e teve influência a vida toda dessas pessoas, tá? Aí você conhece alguém na sua vida adulta, tá? Porque a gente praticamente, quase ninguém é adulto saudável, gente. A gente não tem noção do que é ser um adulto saudável, né? E eu vou falar aqui sobre isso, mas assim, a gente tem uma cultura que não favorece adultos saudáveis, né? A nossa cultura hoje no Brasil, em sua maioria, não favorece adultos saudáveis. E eu não tô falando nem no modo de educar, eu tô falando da cultura de uma forma geral. Com as minhas clientes, que eu tenho muito mais proximidade, eu entro muito mais a fundo nesse assunto, porque a gente sabe o quanto a gente sofre. Eu me coloco nesse lugar, porque na minha família também tinha essa coisa, né? É difícil, eu vou falar pra vocês sobre isso. Mas aí, na minha vida adulta, né, eu estando saudável ou não, como adulto, eu encontro alguém, aí eu encontro alguém que eu admiro, que eu me apaixono, ou eu tô carente e acabo ficando com qualquer um, né? Ou o cara é muito sedutor, acaba me levando no papo, mas ele nem é tudo aquilo, enfim. E aí a gente se relaciona com uma pessoa. E a gente esquece que essa pessoa é um ser humaninho, como você, que nasceu numa família, que viveu, que tem uma história, que tem as próprias feridas emocionais, que sofreu a influência do ambiente, que sofre a influência da educação, das regras, das doutrinas, da cultura daquela família. Aí, quando a gente se apaixona por essa pessoa, a gente quer separar ela de tudo isso. Ai, 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 meu Deus, olha só o que a gente faz. Vocês acham que isso vai dar certo? Não vai. Eu quero que vocês tentem olhar de fora, tá? Não pensem no relacionamento de vocês ou no relacionamento passado se vocês estão solteiras hoje. Olha de fora. Ó, pensa nos casais que você conhece, né? E o que eu tô dizendo não é que assim, ó, você tem que ficar com o cara do jeito que ele é, aceitar do jeito que ele é, e amar a família dele, aceitar tudo que eles são. Não é isso, tá? Eu sou a favor de você escolher o que você quer. Só que você tem que saber que isso é uma escolha. As perguntas, às vezes, que vocês me mandam aqui no Stories e no Direct, traduzindo assim em palavras simples, como mudar o homem que eu amo para ele ser do jeito que eu quero? Não vai acontecer. Porque ele não nasceu para ser do jeito que você quer. Doeu ouvir isso, né? Eu sei que doeu. Não vai. E a família dele, muito menos. Porque a família são um monte de pessoinhas com um monte de feridas emocionais, que tem todas as suas influências da vida, né? Do ambiente, da sua história de vida, de tudo que aconteceu com ela. Então, a primeira coisa, gente, para você ter um bom relacionamento é ter essa empatia. E empatia, gente, eu quero desmistificar. Eu lembro de uma cliente minha que eu falava disso e ela tem bastante a ferida da injustiça, né? E quem tem a ferida da injustiça separa muito amor do que precisa ser feito, né? Não tem essa coisa de tudo ser família, de tudo ter que ser amor, tudo tem que se colocar no lugar. Não tem. E eu brincava com ela, falava, calma, você não vai ter que sair abraçando a árvore, beijando todo mundo, abraçando todo mundo. Por quê? Porque a gente precisa entender o nosso perfil, aquilo que funciona pra gente, respeitar esse lugar que é o nosso lugar. Mas eu preciso aprender o que é empatia, que é me colocar não é me colocar no lugar do outro, porque nem todo mundo consegue fazer isso. Vou ser bem sincera, tá, gente? É muito bonito a gente ver os documentários e falar de empatia, se colocar no lugar do outro. Não é todo mundo que consegue fazer isso. Algumas pessoas são tão racionais, tão mentais, que elas não conseguem se colocar no lugar do outro. Mas o que você faz se você não consegue se colocar no lugar do outro? Dá um passo para trás e olha a situação como um espectador. Não, toda vez que você está num conflito, que você está vendo um conflito familiar, seja você como filha, né, seja você como esposa, seja você como mãe, né, e você está no meio do conflito, dá um passo para trás. Para de olhar aquela pessoa como seu pai, como a sua mãe, como seu marido, como seus filhos. Olha, dá um passo para trás e olha aquela pessoa como pessoa. Tenta compreender aquela pessoa como se você não tivesse nenhum vínculo com ela. Porque o que acontece?
Toda vez que a gente tem um vínculo com alguém, a gente está contaminado pelas nossas feridas emocionais. Porque não tem como. Eu já falei, né? As feridas emocionais, elas não são um problema. Elas trazem o seu traço de caráter, elas trazem o modo como você funciona. Elas são as suas características. Só que existem dois modos de funcionar, que é na dor, que é como se a ferida estivesse sangrando, você tá com medo, você tá tentando se proteger. Para se proteger, você entra em guerra, você ataca ou você foge. Ou pelo amor, que é a aceitação, que é entender que as pessoas não estão aqui para te ferir, que o mundo não tá contra você, que você não precisa ficar se protegendo o tempo todo. E toda vez que você tá num conflito, a gente tá falando de família, né? Familiar, que são pessoas com quem você sente afeto, você está totalmente contaminado pelas suas feridas. Então, se você tem a ferida da rejeição, você vai estar se sentindo rejeitado, você vai agir como no seu sistema de defesa estivesse se sentindo rejeitado. E você vai querer fugir, você não vai querer escutar o que aquela pessoa tem para falar, você não vai falar nada do que você pensa porque você acha que não vale a pena. Se você tem a ferida do abandono, seja sua mãe, seu pai, seu marido, seu filho, você vai se sentir abandonada, você vai achar que ninguém tá nem aí pra você, que ninguém te respeita, que ninguém te valoriza, que ninguém quer te fazer companhia, porque ninguém mais quer ficar perto de você, porque ninguém quer te ouvir. Então, e isso todas as outras, né? Se você tem a ferida da manipulação, você vai achar que você tá sendo enganado, que as pessoas estão querendo te passar para trás, que as pessoas não querem mais ouvir o que você tem para dizer, né? E da humilhação e da injustiça. Então, toda vez que a gente tem uma relação de afeto, que a gente tem um vínculo, nós estamos contaminados pelas nossas feridas emocionais. E aí, por que eu tô falando isso aqui? Eu venho falando isso aí no último mês. Porque a gente precisa ter consciência disso. Isso afeta o que a gente faz o tempo todo. A gente não pode mais ser ignorante nesse sentido, né? A gente foi ignorante até agora. Eu fui ignorante até 2 anos atrás. 1 ano e meio. Até 1 ano e meio atrás. Eu não sabia o que era isso. E tudo bem. A minha vida foi. Mas a partir de agora, eu tenho esse conhecimento e eu não posso mais ignorar isso na minha vida. E eu tô aqui falando isso pra vocês, compartilhando tudo que eu venho aprendendo, para que vocês não ignorem mais isso na vida de vocês. Para que vocês não esperem... Gente, meus cabelos aqui estão horrorosos, né? Para que vocês... Bom, vocês também não estão aqui para ver meu cabelo. Para que vocês não esperem que o outro mude, que o outro seja do jeito que você quer, que o outro faça tudo, que o outro venha suprir as suas necessidades. Porque os outros seres humaninhos que estão aqui na Terra, sendo da sua família, não vieram aqui para suprir as suas necessidades. Vieram aqui para viver a própria vida. E você também veio aqui para viver a própria vida. Você também não veio aqui para suprir a necessidade de ninguém. Aí é que vem o enrosco. Aí é que começa o grande problema. Por quê? E a culpa não é sua. Eu quero que você entenda, tá? A culpa não é sua. Mas você foi criada para você amar todo mundo, para você ser boazinha, você tem que amar a sua família. Quando você casar, você tem que amar a família do seu filho, a família do seu marido. Quando o seu filho nascer, você tem que amar o seu filho. Gente, quantas histórias tristes existem, porque tem muitas mães que não conseguem sentir o afeto, aquele afeto enorme que as mães sentem, ou dizem que sentem, sei lá. E elas se sentem culpadas, elas se sentem frustradas, elas se sentem pior. Eu já soube de casos, eu não conheci pessoalmente, mas de casos de suicídio por mães que sentem que não amam seus filhos. A culpa é tão grande, por quê? Porque existe a cultura do que nós temos que amar o mundo todo. Não é permitido a gente não ter afeto, não é permitido a gente não se dar bem com as pessoas, não é permitido a gente brigar, não é permitido nada. Só que, se a gente vivesse num mundo perfeito, se todo mundo tivesse bem resolvido com as suas feridas emocionais e tivesse vivendo no paradigma do amor, que eu não preciso me proteger, eu não preciso me defender, eu não tenho mais medo de ser rejeitada, de ser abandonada, de ser enganada, de ser humilhada, de ser traída, se todo mundo tivesse vivendo no paradigma do amor, ia ser fácil, porque a gente ia se aceitar, né? A gente ia saber que
Algumas pessoas vão querer ficar perto da gente, outras não, e tá tudo bem. A gente ia respeitar aquele que é mais calado, a gente ia respeitar aquele que fala muito, a gente ia pedir para aquele que sabe fazer planejamento ajudar a gente, ia ser muito mais fácil. Mas não é assim que é o nosso mundo. Tá todo mundo, ou pelo menos 90%, sei lá, tentando se defender. E toda vez que a gente tá se defendendo, a gente faz besteira. Por quê? Porque a gente tá olhando só pra gente. Inclusive, quando a gente quer matar o marido, porque o marido fez. E aí, tô falando de mim, porque direto eu quero matar meu marido, né? Porque ele faz alguma coisa que eu não gosto. O que eu tô fazendo? Eu tô projetando nele algo que eu quero. Mas ele não veio aqui pro mundo pra isso. Então, gente, é muito complexo. E aí eu queria, principalmente nessa live hoje, se eu não conseguir falar nada, não der mais tempo, acabou agora. Eu quero que vocês entendam que a culpa não é de vocês. E vocês não têm que carregar essa culpa de, eu não me dou bem com a família do meu marido. Às vezes você não se dá bem nem com a sua família direito. Como é que você vai se dar bem com a família do seu marido, né? Você não se dá bem com seu marido, seu casamento tá uma merda. Tem gente que me manda mensagem aqui que eu não sei se a pessoa se ilude, ou ela ainda não entendeu, ou ela sabe que o casamento dela tá uma merda, ela tá tentando salvar, né? Mas a gente precisa parar de ser cego para essas coisas. E você não tem que amar ninguém. O amor não é uma obrigação. O amor é uma consequência. E aí, é claro que eu falei esse amor do amor de mãe, é uma exceção, porque eu realmente acredito que uma mãe que não consegue amar o seu filho, ela tem uma ferida emocional que é muito forte dentro dela e ela não conseguiu curar isso. E é por isso que ela não consegue amar o seu filho, tá? Isso é o meu pensamento, não li isso em nenhum lugar, não sei se tem alguém que defende essa ideia, mas isso é o que eu acredito. Mas, outra coisa, né? Por que é muito mais fácil amar o filho, aceitar o filho do jeito que ele é, entre aspas, né? Do que amar o marido, por exemplo? Porque quando a gente ama uma criança, gente, quando a gente vê um bebê, a gente não se sente ameaçado. Vocês concordam comigo? Quando eu vou falar agora de feridas emocionais, que eu já falei, quem já me acompanha aqui, quando eu falo que é você tentar se defender, que é ou você agride, ou você se defende, ou você recua, ou você foge. Quando você tem um bebê, que não precisa ser o seu filho, pode ser o seu sobrinho, pode ser uma criança, você não se sente ameaçado por ela. É muito mais fácil amar alguém por quem a gente não se sente ameaçado. E é por isso que tem tantas mulheres que têm medo de amar. Tem aquelas mulheres que amam demais, que na verdade não é amor, é a dependência. Eu não consigo ficar sozinha, então eu me agarro em qualquer um que aparece. Ou, não quero amar porque se eu amar eu vou sofrer, né? Então eu tô vivendo o que? O paradigma do medo. Tenho medo, então eu não faço. Que é principalmente o amor de homem e mulher, né? Mas esse amor, ele também pode acontecer com pais, com mães, com os irmãos, né, com os avós, com o marido e com a família do marido. Então, quando vocês me falam, parece até que vem uma culpa, um ranço. O que eu entendo? Vocês não estão falando isso por vocês. Alguém falou em algum momento da vida de vocês que vocês têm que amar desse jeito, que tem que se dar bem com a família do marido, que todo mundo tem que estar junto sempre. E aí a gente fica repetindo esse padrão. Então, por exemplo, na minha família, tanto na família do meu pai quanto na família da minha mãe, e aí se tiver alguém aí da família, dá um oi aí, a gente tem muita ferida do abandono. Eu sei, eu levo vantagem, né? Nisso eu levo vantagem da minha família, porque eu leio o corpo de todo mundo. Então eu sinto muito, mas é o meu superpoder. Se todo mundo quiser, é só ir lá fazer o curso de formação de analista corporal, né, gente? Eu sou da área, eu fiz. Mas assim, então, na cabeça dessas pessoas, família tem que estar junto sempre, o tempo todo e todo mundo. Se uma pessoa não quer estar perto o tempo todo, ela já é mal vista. Porque ela não gosta, porque ela é diferente, porque ela é esquisita, né? Se tiver uma família, por exemplo, que a maioria tem a ferida da rejeição, que são pessoas mais caladas, que são mais na delas, que não são de ficar se expondo, de ficar falando, de ficar compartilhando. Se a maioria dessa família tem a ferida da rejeição, mas vai ter uma ou duas pessoas que têm a ferida do abandono, o que é que vai acontecer? Ela vai sentir que ela é abandonada, que a família não gosta dela, que ninguém quer fazer nada junto, e aí ela vai fazer o quê? Ela vai admirar a família
da outra pessoa, ou da amiga, ou do marido, porque todo mundo se reúne, porque todo mundo faz festa, porque ninguém briga, porque tá todo mundo sempre bem. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, com esse ideal que a gente construiu, ou a gente construiu vendo filme e novela, essas coisas que são péssimas, né, são péssimas, elas são boas no sentido de que se você souber assistir essas coisas e entender a dinâmica como funciona, é bom. Não vou falar que tudo é ruim. Mas se for pra gente ficar construindo um ideal de família, um ideal de casamento, aí ferrou a nossa vida. Porque esse ideal não existe. As pessoas são diferentes, as famílias são diferentes. E por que dá tanto chabu quando a gente tem um casamento? Porque são pessoas diferentes querendo se unir. Aí um acha que o certo é de um jeito, o outro acha que o certo é de outro jeito e é que nem imã, né? O positivo com o negativo, ele não consegue se colar, ele se repele, né? Não, na verdade é o contrário, né? O imã, ele se atrai, o negativo com o positivo. Mas, então tá, vamos lá, que eu tô falando um monte de coisa aqui. O que eu queria falar aqui, você tem as suas feridas, você tem a sua família, o marido tem as feridas dele e a família dele, né? Então, as perguntas que vocês colocaram pra mim. Vou colocar a primeira aqui, ó. Sou ignorada nas minhas necessidades, mesmo sendo objetiva e clara. E aqui eu tô imaginando que é pelo marido e pelos filhos. Primeiro a gente precisa avaliar o que é ser objetiva e clara, né? Porque eu nem sempre o que eu falo, vocês vão entender o que eu tô falando. E não é porque vocês são burra, não é porque vocês são surda. Claro que quem não tá aqui não vai entender nem mesmo. Mas por quê? Porque a gente interpreta as coisas a partir da nossa realidade. Então, quando eu falo alguma coisa, quando eu tô falando o que eu quero, que é a comunicação, que eu sempre falo isso pra vocês precisam aprender a se comunicar. Ficar querendo que o marido adivinhe o que você quer, que os filhos adivinhem. Aliás, ninguém tem que adivinhar nada, você tem que saber o que você quer, né? Mas precisa aprender a fazer essa comunicação. Mas o fato de você achar que está sendo mega objetiva e super clara, não quer dizer que você está. Então, isso é uma coisa que precisa avaliar. A outra coisa, o fato de você comunicar o que você quer não obriga ninguém a fazer o que você quer, a atender a sua necessidade. Aí é que vem o segundo passo de um casamento, que na minha opinião é uma das coisas mais importantes, que é negociação. Negociação é fundamental. Por quê? Todo ser humano, inclusive você, só vai fazer o que for do seu interesse. Então, mesmo que você diga assim, mas eu faço tudo para todo mundo. Você faz tudo para todo mundo porque você tem o interesse de que as pessoas façam o mesmo por você. Você espera, mesmo que inconscientemente, porque a maioria fala assim, não, eu faço sem esperar nada em troca. Mentira, se você fizesse tudo sem esperar nada em troca, você não ficava depois chorando pelos cantos porque ninguém faz nada para você. Então, vamos ser realistas, tá? Se você sente essa dor de que você faz tudo para todo mundo e não faz para você, então é porque você tá esperando alguma coisa em troca. Aí, todo mundo faz as coisas para atender os próprios interesses. Então, vamos supor que você comunicou direitinho. Você sabe quais são as suas necessidades. Você comunicou isso para sua família, seja para seu marido, para os seus filhos. Aí eles não fazem o que você quer. Onde é que está o problema? Não existe interesse da parte deles. Até porque, voltando, as pessoas não estão aqui no mundinho para atender as suas necessidades. Né? Ninguém está aqui nesse mundo para atender as minhas necessidades. A minha mãe e meu pai atenderam as minhas necessidades quando eu era pequena. E olhe lá, porque eu tenho a ferida da rejeição, tenho a ferida do abandono, né? Eles fizeram o que eles puderam. Mas eles não podiam adivinhar o que o bebezinho lá queria naquela hora. Então, o que você precisa? Negociar. O que eles podem ganhar com isso, quando eles atendem a sua necessidade? Precisa ser interessante para todo mundo. Essa coisa de que a gente faz só por amor, gente, isso é, assim, tá? Minha opinião, vocês podem aqui falar o que vocês quiserem, porque, né, se eu tô aqui publicamente falando isso, vocês também têm esse direito. Mas, assim, esse negócio de, eu faço tudo por amor, isso não existe, gente. Um relacionamento é uma troca, né? Inclusive de filhos. A gente tem muito mais amor pelos filhos, porque a gente tem uma responsabilidade, a gente sente o amor, já falei, é muito mais fácil você amar uma criança porque você não se sente ameaçada. Mas é uma troca. Você faz coisas e você perde em troca. A gente faz coisas pelos filhos e a gente quer o afeto deles sim. Se a gente não tem afeto dos filhos, a gente vai se sentir muito mal. Então,
é meio que uma ilusão achar que a gente faz as coisas sem nada em troca. Isso é um exercício que a gente, como ser humano e adulto, vai fazendo, tá? Mas não caiam nessa ilusão de que todo mundo vai fazer porque é uma troca. É que nem quando a mulher vem reclamar do marido pra mim, e aí ela fala assim: ai, mas eu queria, mas eu peço pra ele lavar a louça e aí ele lava, mas eu queria não ter que pedir, eu queria que ele quisesse lavar a louça. Gente, quem que quer lavar a louça? Meu Deus, olha as coisas que a gente pensa. E eu tô falando porque eu já fiz isso na vida. Ninguém quer. Então a gente precisa entender por que a gente, como dona de casa, né, esposa da dona de casa, quer lavar a louça. Porque a gente aprendeu que isso é importante, porque a gente aprendeu que, sei lá, ter a cozinha sempre limpa a gente vai ser uma boa dona de casa, uma boa esposa, uma boa mãe, blá blá blá. A gente nem faz essas reflexões, né? A gente só quer e acabou. Aí então a gente acha que o marido precisa querer todas essas coisas também, mas ele foi criado de um outro jeito, né? Principalmente homem. Eu espero que as regras estejam mudando, que nós mães estejamos mudando a forma de educar os nossos filhos homens. Mas até então é assim, mulher pensa nisso, homem não. Homem tem que pensar em prover essa família, né? Essa coisa bem antiga, que é bem antiga, mas que ainda acontece. Então a gente precisa ter esse cuidado. Então a gente precisa entender, de novo, quem eu sou, quais são as minhas feridas, quem é esse ser humaninho aqui, né? Então eu, Gabriela, quem eu sou, quais são as minhas feridas, quais são as minhas necessidades, por que quando meu marido faz tal coisa me incomoda, por que eu me incomodo com tal jeito dele ser assim, com tal jeito dele ser assado? Porque é sobre mim, quando eu me incomodo, é sobre mim. Não é o meu marido que tem que mudar para eu ser uma pessoa feliz, porque senão eu tô fazendo tudo errado. Ou eu mudo de marido, que eles são todos iguais, só muda o endereço. Brincadeira, é que eu não podia perder a piada. Gente, não é, tá? Brincadeira, desculpa. Piada de mau gosto. Ou eu mudo as minhas expectativas, e não é mudar quem eu sou, mudar as minhas expectativas do que é um marido. E marido ideal, marido perfeito, se é que isso existe, porque na minha cabeça não existe, né? Eu sempre brinco, e eu falo isso há muito tempo, gente, muito antes até de fazer o trabalho que eu faço hoje. Mas eu falava para as minhas amigas, quando elas estavam falando de arrumar um namorado e tal, eu falava assim: quais são os defeitos que você tolera? Porque todo mundo tem defeitos. Quais os que você tolera e quais vocês não toleram? Agora não adianta você ficar com um cara que tem todos os defeitos que você não tolera e querer que ele mude. Porque vai dar merda. Merda não pode falar, né? Ensino e falo pro meu filho fazer e aprender tudo, sem depender de ninguém. Exatamente. Independência é um sinal de um adulto saudável, né? Que é o autossustento. Autossustento emocional, autossustento na vida prática, que é saber fazer compra de mercado, saber fazer comida, saber andar de ônibus, saber se cuidar, né? São coisas básicas, eu sei, mas é isso. E autossustento financeiro, a pessoa precisa trabalhar para pagar suas contas. Não é o pai e a mãe dando dinheiro para muito marmanjo aí, e aí ele cuida das finanças. Não cuida das finanças. Cuidar das finanças é você ganhar o seu dinheiro para cuidar das finanças, tá? É isso. É cuidar do seu dinheiro, não cuidar do dinheiro que você recebe do seu pai, da sua mãe, do seu marido, se você é dependente financeiramente, esse tipo de coisa. Bom, então falei essa de ignorar as necessidades. Aí a outra pergunta, como se distanciar da família do marido? E aí, nossa, aí vai vir gente julgando, né? Ai, que feio, quer se distanciar da família do marido. E eu tive várias conversas hoje sobre isso no direct. E eu vou falar o que eu acredito, tá? Eu penso que ninguém é obrigado a nada. Você não é obrigado a aguentar nem a sua família, quanto mais a família do seu marido. O que eu acredito? Que aceitar as pessoas não é conviver com elas todos os dias e sofrer a influência delas. Existem pessoas que fazem bem para você e para sua vida, existem pessoas que fazem mal para sua vida. Por querer? Não, não é por querer. Porque as pessoas são diferentes, elas estão em vibes diferentes. Tem gente que ainda tá muito no vitimismo. Aí você começa a aprender mais, a se conhecer mais, você começa a ter mais autorresponsabilidade, você não suporta mais vitimismo. Eu sei como porque eu era essa pessoa, eu era muito vitimista e muito reclamona.
e ficava falando mal de todo mundo. Bom, falava mal de tudo, da vida, só reclamava, essas coisas que a maioria das pessoas fazem, que eu espero de verdade que vocês estejam treinando para não serem mais assim. Mas aí, o que acontece hoje comigo? Quando eu encontro pessoas que reclamam muito, cara, vai vindo uma impaciência. E aí tem duas coisas. A primeira, eu não sou obrigada a ficar perto de quem reclama muito. Mas eu também preciso fazer um exercício de que eu não sou melhor do que ninguém. Porque eu estou fazendo o meu melhor para parar de reclamar. Porque eu não vou falar, eu parei de reclamar. Porque é óbvio que se eu estou reclamando de quem reclama, aí já me irrita, porque eu estou reclamando de quem reclama, tá vendo? Aí eu fico brava, porque aí eu estou reclamando também, né? Mas eu não sou melhor do que ninguém porque eu tô fazendo isso. Eu estou num caminho, eu tô seguindo o meu caminho. Então eu tenho que fazer esse exercício também de tolerância. Agora, isso não quer dizer que, nossa, ai que legal, vou ver aquela pessoa que só reclama, nossa, que incrível. Não, né? Então isso é uma coisa. E aí começa a te incomodar. Mas você precisa ter consciência. O que é que te incomoda? Então, como se distanciar da família do marido? Antes de se distanciar, e aí, gente, estratégia eu tenho várias, porque eu tenho a ferida da rejeição, eu sou muito boa em escapar, né? A quem tem a ferida da rejeição quer manter essa distância, né? Só deixa eu ver aqui o comentário da Cláudia. Minha mãe tratava meu irmão diferente de nós meninas, sempre achei errado, educação machista. Mas entenda o tempo que a sua mãe foi criada, né? Ela foi inocente nessa história no sentido que ela recebeu a informação e repassou, sem procurar novos conhecimentos. Aliás, só mudando de assunto, falando ainda de educação de crianças, tá? O que eu acredito, principalmente como mãe hoje de um autista que eu tenho, porque isso não aconteceu. Não, quando eu tava com a Isa, assim, eu procurei entender como que criava uma criança. Mas era muito mais o cuidado prático, né? De mãe de primeira viagem, como trocar fralda, como fazer dormir, essas coisas. Com o Henrique, eu tive que procurar formas de realmente de educar, de trabalhar comportamento. E aí uma coisa que eu acho muito importante, e é um aprendizado para mim como mãe, é que a informação que você recebeu, você precisa atualizar. Não quer dizer que porque você foi criada desse jeito que você vai repassar isso. Não quer dizer que porque todo mundo faz isso é o certo, né? A gente como mãe, a gente tem a obrigação de fazer o melhor. E o melhor não é, é o melhor que eu pude fazer. Ok, mas hoje nós estamos na era da informação. Vai buscar informação. É isso que eu sempre falo pro meu marido, né? O meu marido, ele vem de uma família muito simples. E isso ficou muito mais claro para mim nessa viagem que a gente fez. Então, tem coisas que eu tenho que levar realmente informação para ele. E aí eu falo, cara, a gente tá na área da informação. Eu não vou ficar aqui provando para você que isso. Mas, ó, você procura isso se você não concorda comigo. O que não dá é pra gente simplesmente falar assim, eu fui educado assim, então é desse jeito. Isso é muito antiquado. Pelo amor de Deus, isso está completamente fora de moda para não dizer que tá proibido, porque cada um faz o que quer. Mas isso é péssimo. As crianças de hoje não são as crianças de 30 anos atrás, de 40 anos atrás. Então, pelo amor de Deus, se você é mãe, vai se informar, vai estudar. Se você não gosta de ler, vai procurar vídeos no YouTube de pessoas que sabem o que estão falando, né? De pessoas que você sabe que tem experiência na área. Por quê? Porque também a gente pede conselho para as pessoas que nem sabem as coisas. Aí você tá com um problema na família, tá com problema no seu casamento e você pede conselho para aquela pessoa que já se separou 20 vezes, que nunca consegue ficar com um namorado. A gente também tem que ter essa noção, né? E eu tô falando a gente porque eu também às vezes faço essas besteiras. Eu sou ser humano, eu não sou perfeita. Eu não tô aqui para ser perfeita, eu não quero ser modelo para ninguém. Mas eu quero ajudar vocês com o conhecimento que eu tenho e que realmente tá me ajudando a mudar a minha vida. A minha vida e a vida das minhas clientes, né? Porque eu pratico isso com elas também. Então vamos lá. Eu abri esse parênteses aí para falar da educação de filhos. Porque eu sei que isso aqui também está falando de conflito familiar quando a gente fala de filhos, né? A forma como a gente educa os filhos e o que a gente espera deles depois, existe uma interferência muito grande. E a gente, como mãe e pai, a gente influencia muito a ponto de influenciar negativamente os nossos filhos. Prova disso é a gente. Pensa o quanto a sua mãe e o seu pai interferem na sua vida. Então você tem que tomar o cuidado, se você é mãe, de não deixar isso acontecer com o seu filho. Ou pelo menos não um impacto tão negativo como algumas pessoas têm. Mas então vamos lá, falando ainda como se distanciar da família do marido. Então você precisa entender
O que é que tanto te incomoda nessas pessoas, nessa família? Porque pode estar relacionado às feridas emocionais. Então, você pode se sentir rejeitada, você pode estar se sentindo abandonada, você pode estar se sentindo enganada, você pode estar se sentindo humilhada se alguém falar alguma coisa, você pode estar se sentindo traída, excluída, porque eles preferem tal pessoa e não preferem você, né? Existe um impacto enorme das feridas emocionais nisso. É a primeira coisa que vem na minha cabeça, sempre, sempre. E vocês acham que não, mas quando vocês fazem as perguntas, eu vou lá as fotos de vocês no Instagram. Aqui não dá pra ver tudo nas fotos, mas eu faço isso. Por quê? Porque não existe uma resposta única. Se uma pessoa que tenha ferido o abandono tá me perguntando como se distanciar da família do marido, eu vou dar uma resposta para ela diferente se for uma pessoa que tenha ferida da rejeição. Porque tem a ver com quem a gente é. Aquilo que eu quero tem a ver com quem eu sou. Qual é a ferida que tá doendo? Do que é que eu tô tentando me proteger? Então essa é a primeira coisa. Se você quer essa distância da família do seu marido, avalie o que tá te incomodando. Qual é a parte que dói? É a relação da sua sogra com o seu marido, com a relação deles, você se sente de fora, porque isso acontece muito, e é muito comum, né? Porque o homem é mais ligado à mãe. Hoje uma pessoa falou pra mim, né? Nossa, meu marido me compara o tempo todo com a mãe dele, eu nunca vou ser boa o suficiente. Tem uma ferida gritando aí, dos dois lados. A ferida dela como esposa e a ferida dele como filho. Então, a gente precisa ter consciência disso. Quais são as minhas feridas? O que é que tá doendo em mim? E aí, a segunda coisa tem a ver com aquilo que eu falei. Tem momentos da sua vida que você não quer estar perto de certas pessoas. Então, você olha, você entende aquelas pessoas como são, mas você não quer estar perto o tempo todo. Só que você precisa comunicar isso, porque é o seu marido, né? Para mim, casamento é sociedade, gente. Todo mundo tem que sair no lucro, né? Sociedade, trabalho é para ganhar dinheiro, não é para passar fome, né? Porque até quem faz caridade precisa de dinheiro para fazer a máquina funcionar. Vocês não acham que essas instituições de caridade, elas vivem de ar? Não. Elas precisam de vários mecanismos para receber doações para fazer tudo que elas precisam. Então, sociedade, casamento, não vive só de amor. Precisa de mais. Todo mundo precisa ter lucro. Todo mundo precisa se sentir bem dentro de um casamento, de uma sociedade, que são duas pessoas. Então, quando eu falo todo mundo dentro de um casamento, é duas pessoas. Os filhos são um assunto à parte. Então, você precisa comunicar o que dói em você. E aí, gente, é que mora o perigo, porque a gente não sabe comunicar. Quando a gente vai falar pro outro, a gente agride o outro, a gente culpa o outro, a gente vai com uma metralhadora. Porque eu não gosto que você faz isso, porque eu não gosto da sua família isso, porque a sua mãe é assim, assim, assado, Aí é que a gente ferra com tudo. A gente vai com a metralhadora. E a gente vai com todas as boas intenções. Não, vou resolver, vou falar, porque tem gente que nem fala, né? Vou falar. Então, a comunicação, eu sempre falo, traz pra você a comunicação. Quando você for falar de algum problema que você tá vivendo, que você identificou, você tem que falar sobre você. Então, olha, eu me sinto triste quando isso acontece. Eu me sinto chateada quando essa situação acontece. Eu me sinto não sei o que quando isso acontece. Por quê? Porque senão não vai funcionar. Porque você não vai ter essa noção quando você vai falar com o outro. O outro vai se sentir metralhado, porque é exatamente isso que acontece. Quando a gente tá se sentindo metralhado, o que a gente faz? A gente se defende. Ou a gente vai fugir e não vai escutar mais nada, ou a gente vai botar um escudo de proteção e não vai ouvir mais nada. Então não funciona esse tipo de comunicação. Por isso que a gente fala, na hora da raiva fica quieto, né? A gente fala, a gente do autoconhecimento. Porque é uma grande besteira você falar as coisas quando tá com raiva, porque você tá indo com a metralhadora na mão. É por isso que eu não sou a favor do porte de arma, porque quando você tá com raiva, você faz merda, e faz merda das feias mesmo. Então, quando você for falar, fala sobre você. Então, não é o seu marido que fez algo errado, porque ele tá fazendo o que é o melhor. Se você acha que é errado, isso é um problema seu. O que você vai falar aqui? Quando acontece isso, eu me sinto assim. Quando acontece tal coisa, eu me sinto assado.
a informação ela fica muito mais leve e a pessoa não se sente metralhada, porque você não tá falando dela, você tá falando de você. E aí vocês juntos, porque vocês são sócios, vão entrar num acordo de como os dois vão lucrar. É assim que funciona. Falando é fácil. Eu sei que vocês vão falar assim, Gabriela, mas falando é fácil, eu sei. Mas é assim que funciona. Deixa eu só ver que horas são aqui. São 10 para as 10. Dá um oizinho aí, bota coraçãozinho aí se vocês estão entendendo o que eu tô falando, se tá fazendo sentido para vocês. Então, tem mais 2 perguntas aqui, mas assim, eu já, nisso que eu falei agora sobre casamento, que é uma sociedade, eu já resumi isso. Que é como lidar com a falta de vontade de lidar com a família do marido, que é isso, né? Eu não sou obrigada a gostar dessa família, mas eu preciso aceitar que o meu marido tem raiz nessa família, entender o que me incomoda, entender o que me faz querer ficar distante e negociar com o meu sócio, porque ele é meu sócio. Nós dois temos que ganhar. Se só eu estiver ganhando no meu casamento, tá errado. Se só o meu marido estiver ganhando no casamento, tá errado. Todo mundo precisa ganhar. É sociedade. Todo mundo merece ter o lucro. Porque todo mundo faz o sacrifício. Não é fácil viver com alguém. Não é, assim, eu não conheço nenhum casamento que é fácil. Nossa, a gente nunca briga. Não briga de tal maneira, mas com certeza existem negociações, um cede, o outro cede. Talvez é mais fácil que os dois consigam ceder na mesma medida, tá? Mas então, não crie essa expectativa de que vai ser perfeito, existe um casamento perfeito. O dia que meu marido for perfeito, a gente nunca mais vai brigar. É uma negociação. Vocês são sócios e vocês dois precisam ganhar, tá? E de preferência ganhar amor, ganhar dinheiro, ganhar sexo, ganhar muitos orgasmos. Porque também se não for assim, não tá funcionando. Eu já falei, né, dos 3 pontos do casamento. Eu tô falando só de casamento, né? Afinidade, né, que é projetos em comum. Amor, que também é admiração. E sexo. Se não tiver isso, não é casamento, é amizade. Então. E a última pergunta, que é: o marido é cópia da família. Como lidar com isso? Se você não gosta da família do seu marido, você não gosta dele. Simples assim. Porque ele veio dessa família. E foi isso que eu falei pra vocês, né? Um dos meus grandes aprendizados dessa viagem com meu marido foi entender quem ele é. Foi entender por que ele faz o que ele faz, que às vezes eu quero matar ele, porque eu sou uma coisa, eu tenho a ferida da rejeição, então eu preciso entender. Não é todo mundo que vai precisar entender, tá tudo bem. E eu precisava entender, mas por que ele faz isso? Nossa, eu, né, na minha cabeça pensava, meu, que burro. Ai, não acredito que ele faz isso. Mas porque ele tem uma história. Ele viveu com pessoas que pensam daquele jeito, com pessoas que fazem determinadas coisas, com pessoas que têm determinada cultura. E agora eu consigo negociar, eu tenho mais informação para negociar. Porque quando eu for falar de alguma coisa que eu não gosto que ele faz, e que às vezes ele também não quer fazer, mas ele não percebe, eu vou poder falar. Você tá fazendo isso porque na sua família é assim, assim, assado. E aí ele vai poder escolher. Porque, gente, lembra que é a escolha do outro, tá? Ele não vai mudar só porque eu acho alguma coisa lá errada, porque eu não gosto e é o meu chilique. Porque, gente, quando a gente bate o pé, que eu quero porque tem que ser do meu jeito, sinto muito. Mas é a nossa criança interior batendo o pé. Porque o adulto, ele não fica batendo o pé. O adulto que é maduro, ele aceita que as coisas não são do jeito que ele quer. Que algumas coisas ele consegue fazer, outras não. Quando a gente fica batendo o pé que quer que o marido seja assim, assim, assado, é a nossa criança interior ali que tá ferida, que não tá curada, e que a gente não tá dando amor pra ela, porque não é o marido nem ninguém que vai fazer isso, é a gente agora adulto, né? A mãe e o pai fizeram o que podia, se não fizeram nada foi o que podiam fazer. Então a gente precisa ter clareza disso. Então, eu não gosto da família do meu marido. Primeira coisa que eu acho que é entender por que você não gosta. Por que isso dói em você? Por que te incomoda tanto? Quando você tiver muita clareza disso, porque aí você vai ter clareza das suas feridas emocionais, do que te incomoda, coisas em você que você se incomoda, coisas na sua família que te incomodam. Aí você pensa na família do marido. É sempre olhar pra gente, esse é sempre o segredo. O segredo nunca vai ser o marido, a família, os outros, o mundo, o governo, o universo. O segredo sempre vai estar na gente. Aquilo que a gente quer, aquilo que a gente não quer, aquilo nos incomoda, aquilo que a gente sente, aquilo que dói. O segredo tá sempre nisso. E o segredo tá tão pertinho, né? Porque tá aqui, só que a gente fica olhando pra fora.
Porque primeiro que a gente não foi ensinado a olhar para dentro, né? A gente nunca foi ensinado a fazer isso. Isso é um movimento muito novo para algumas pessoas. E segundo, porque dá trabalho olhar para dentro. Tem coisas que a gente não consegue fazer sozinha, que a gente precisa de ajuda, precisa de um terapeuta. É por isso que existem várias linhas de terapia, né? Eu tenho a minha forma de trabalhar, mas existem várias. A minha funciona para todo mundo? Eu sei que funciona, mas não é todo mundo que está preparado. Mas assim, dá trabalho fazer isso e nem todo mundo quer. Eu tenho uma amiga que fala, todo mundo quer gelo, mas nem todo mundo quer encher a forminha. E é mais ou menos isso. Todo mundo quer viver bem, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter um relacionamento saudável, né? Uma sociedade onde todo mundo tem lucro, mas nem todo mundo quer encher a forminha. Se você não quiser encher a forminha, você não vai ter gelo. Para dona de casa isso é muito boa, né, gente? Porque ninguém quer encher a bendita da forminha. Sabe qual é o meu segredo aqui em casa? Eu não encho, porque eu não tomo água gelada. Eu não faço questão de gelo. Então, vocês não querem encher, vão ficar sem. Tá bom. Todo mundo aqui é grande, né? Só o Henrique que não é, mas também não vai fazer diferença pra ele, que ele ainda é pequenininho. Certo, gente, eu vou precisar encerrar, porque já demos 1 hora. Eu ficaria aqui mais 2 horas falando com vocês. Mas antes eu quero lembrar que amanhã vai ter uma aula aberta. É uma aula das minhas alunas para a turma da Liga Feminina Florescer e eu vou fazer ela aberta. Se você quiser participar, entra no meu canal do Telegram, que do link tá lá na bio. Eu vou mandar o link da aula, porque não vai ser aqui no Instagram, a aula aberta. Vai ser pelo Zoom. É um aplicativo onde todo mundo consegue entrar pelo seu computador ou pelo seu celular. Eu vou falar sobre planejamentos, vou falar sobre meta para 2020, né? Por que tem tanta gente que não consegue fazer meta? Por que tem gente que estipula a meta, mas não consegue atingir a meta? E vou dar de presente o Planner 2020, Caminho do Florescer, tá? Mas é só para quem estiver ao vivo. Não adianta me pedir depois, eu vou dar para as minhas alunas que não estiverem ao vivo, porque esse eu já tenho um combinado com elas. Mas quem estiver de fora só vai receber se tiver ao vivo, certo? Então é isso, se inscreve lá no canal. Talvez eu deixe o link aqui na bio, mas vai ser por poucas horas, porque é um aplicativo, depois eu já vou tirar. Então não vai ter reprise para quem não assistir ao vivo, mas para quem estiver no canal do Telegram vai ter reprise sim. Certo? Se você participou do desafio 2020 magnífico, você já sabe que eu vou fazer essa live de encerramento. E aí eu troquei a live por essa aula aberta, que é um plus. É um bônus que eu tô dando para vocês poderem participar. O ano passado eu fiz uma aula parecida com essa. É claro que esse ano tá diferente, porque eu não consigo fazer nada igual. Mas porque eu realmente quero ajudar vocês. Eu sei que tem muita gente que, assim como eu, tem muita dificuldade de fazer metas. Eu não fazia metas, tem gente que não consegue fazer metas porque tem medo de não conseguir atingir. Então a pessoa nem faz metas, porque ela tem medo de não saber lidar com a frustração. Eu sei porque eu sou essa pessoa, eu era assim. Então eu quero realmente ajudar. É um planejamento básico. Se você já sabe o básico, estipular metas, fragmentar, fazer o acompanhamento mensal, realmente não é para você. É o básico para quem não consegue estipular as metas, para quem estipula todo ano a mesma meta e chega lá por março, abril, já esqueceu, já não tá nem aí, tá? É o básico, é para quem tá começando mesmo. Eu quero que vocês comecem esse movimento de atingir os objetivos de vocês. Certo? Adri lá na Califórnia, linda. Cliente do meu coração, Claudinha também, do Florescer na Alma. Beijos, meninas! Boa noite para vocês, um ótimo domingo. Muito obrigada pela presença de vocês nessa primeira live do ano, com um dos assuntos que eu mais amo, que é feridas emocionais e relacionamento. Depois compartilha comigo no direct qual foi o seu maior aprendizado dessa live, pra gente poder conversar mais. Claudinha falando, cada vez que eu ouço as lives, aprendo sempre. Esse aí, pra mim, é o projeto de vida. Aprender sempre. A gente sempre tem um pouquinho mais pra aprender e pra evoluir e seguimos juntas. Um beijo pra vocês e a gente se vê amanhã na aula especial sobre planejamento e metas. Tchau, tchau!